Olá, somos da Universidade Federal Rio Grande do Norte e estamos aqui para apresentar um trabalho da disciplina de treinamento esportivo aplicado à educação física escolar. O nosso professor é Daniel Gomes da Silva e os discentes que vão apresentar o trabalho é Leire Souza e o Everson Menezes. Isso. O nosso artigo que nós vamos apresentar é sobre a velocidade crítica como preditor de desempenho aeróbio em crianças. Contemporaneamente, existem estudos realizados para desempenhar eventos de longa duração em adultos. No entanto, existe uma ausência de análise em atletas jovens. Com isso, foi pensado um método simples de testar o desempenho dos atletas que apresentasse eficácia. Entre os preditores de desempenho e controle de treino mais utilizados, temos o limiar aeróbio e o volume máximo de oxigênio, VO2 máximo, podendo assim ser apresentados em valores absolutos, litros por minuto, onde analisa o peso corporal na natação, e os valores relativos à massa corporal, que é mililitros por quilograma de peso por minuto no atletismo. No entanto, foi analisado que o uso desses procedimentos se enquadra no alto custo, difícil manuseio e com o número de pessoas avaliadas bem reduzidas. Com isso, foi pensada uma forma de simplificar a avaliação como o preditor limiar anaeróbio, introduzindo a avaliação da velocidade crítica. A velocidade crítica é uma variável que desempenha um importante papel nos treinos. Ela prevê o tempo da prova, medindo a velocidade mais forte que o atleta consegue manter em um determinado período de tempo. Como preditor do desempenho aeróbio, AVC parece não sofrer influência do nível de condicionamento e da idade cronológica, permitindo a avaliação em qualquer grupo etário. Contudo, foi aplicada a velocidade crítica para testar o desempenho de crianças nas práticas de uma modalidade específica, procedimentos metodológicos. Os procedimentos metodológicos foram utilizados para testar o método nessa faixa etária, crianças de diferente sexo, entre 9 e 11 anos, e praticantes da modalidade de atletismo. No intuito de obter o desempenho aeróbio individual, foi utilizada a avaliação do consumo máximo de oxigênio para mensuração do VO2 máximo, em valores relativos à massa corporal, mililitros por quilograma de peso por minuto, e a velocidade crítica com desempenho aeróbio e o tempo de 1.600 metros. Resultados. Com relação aos resultados, foram geradas tabelas para mostrar os indicadores em números, né? Na tabela 1 é apresentada a caracterização dos grupos, tanto masculino como feminino, com os valores médios e desvios das variáveis, como nós podemos ver aí, idade, massa corporal, estatura, velocidade crítica, desempenho aeróbico e VO2 máximo. O teste indicou diferenças significativas entre os grupos para a idade decimal e também diferenças significativas em relação ao desempenho aeróbico. Também foram observados que os meninos apresentaram um menor período de prova em relação às meninas, indicando diferenças significativas também em relação ao desempenho aeróbico. Na tabela 2, são apresentados os valores dos testes, divididos entre dois grupos, masculino e feminino, certo? Comparando essas medidas em minutos, com relação à prova de 1.600 metros, com o desempenho predito pela equação da velocidade crítica, sendo observadas as diferenças significativas também em ambos os grupos. A partir desses resultados, observa-se que, tanto no grupo masculino quanto no grupo feminino, a velocidade crítica não se apresenta como preditor de desempenho para a prova que foi aplicada, né, a prova de 1.600 metros. Pelo fato que os valores preditos pela velocidade crítica não foram significativamente maiores que os valores obtidos com o preditor de desempenho aeróbico, certo? Nesse caso, a velocidade crítica tinha que apresentar como preditor de desempenho aeróbico os valores de duração da prova e a predição da velocidade crítica não poderiam ter indicação de diferenças significativas, como foi apresentado. Na discussão, temos aí a tabela 3, percebe-se que o valor da velocidade crítica pode ser utilizado como indicador de controle do treinamento aeróbico,
em vista que os resultados mostraram a correlação inversamente proporcional em relação à velocidade crítica e o desempenho aeróbico, o que indica que quanto maior a velocidade crítica, o desempenho na prova de 1.600 metros, que foi o teste aplicado, tende a melhorar, ou seja, diminuir o tempo do percurso. Quanto maior fosse a velocidade crítica, menor seria o tempo de percurso, ou seja, em um inversamente proporcionais. Os autores também sugeriram que a velocidade crítica pode ser interpretada e utilizada como uma ferramenta precisa em relação ao controle da capacidade aeróbica dos atletas, e que também poderiam manter a intensidade de corrida por muito tempo, aproximadamente 30 minutos, o que favoreceria o desempenho da prova. Estudos demonstraram ainda que a velocidade crítica pode ser utilizada em outras modalidades esportivas, exemplo da natação, do ciclismo, do remo. Contudo, para cada esporte é necessário analisar qual modelo de avaliação seria melhor aplicado de acordo com o treinamento e a especificidade da modalidade praticada. Na conclusão, nós vimos que a velocidade crítica mensurada nas distâncias de 200 e 800 metros, que foi o teste aplicado como preditor, não se apresentou como um preditor de desempenho na prova de 1.600 metros. Como vimos nos índices anteriores, não foi um preditor eficaz, certo? Houve uma disparidade muito grande do resultado esperado do resultado obtido. No entanto, os coeficientes de correlação da velocidade crítica com o desempenho aeróbico em ambos os sexos indicam que essa metodologia pode ser utilizada como ferramenta precisa de controle da capacidade aeróbica nos treinos em crianças, pela precisão do seu trabalho que foi demonstrado pela intensidade de corrida em metros por segundo. Com relação à proposta, nós vimos, baseado no artigo, que pode ser utilizado a velocidade crítica mensurada nas distâncias de 200 e 800 metros como preditor de desempenho para corridas de rua, por exemplo, que é muito comum em nossa região, corridas de 3 e 5 quilômetros, que por ser um percurso mais longo, trariam maior fidelidade entre os números preditos com os resultados reais. E também poderia utilizar a metodologia como ferramenta mais precisa de controle da capacidade aeróbica nos treinos em criança, em outras modalidades que necessitem de intensidade, como tem proposto e exemplificado no trabalho, ciclismo, natação e remo. Obrigado.